Começa agora Esporte Brasil na Web TV. Voltamos com o Globo Esporte e agora a gente vai contar a história do principal jogo da rodada, né? O líder recebeu o vice-líder e deu Mengão 2-0. Quem vai contar pra gente como foi é o Renato Peters. Ramon Abate Abel, árbitro do jogo. As orelhas dele e do Wagner Heiway, que estava no VAR, devem estar queimando até agora. É incrível como o VAR ele funciona em todo lugar do mundo, nas grandes ligas. E nós brasileiros temos uma categoria de tudo. Principalmente aqui há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro, da compensação. Sabíamos depois de marcar um pênalti ao Palmeiras, a obrigação do Palmeiras é fazer gol, porque depois vai ser sempre contra. A função do VAR é para corrigir os erros óbvios e claros, aqueles que não deixam dúvida para ninguém. Aonde existe dúvida, não tem que chamar. Facundo tenta o cruzamento, a bola explode no Varela e o juiz marca pênalti! Mão do lateral do Flamengo. Pênalti, segundo o árbitro. O VAR achou que foi fora da área. Abate, por ser um lance fino, eu acho que é melhor você dar uma olhada aqui junto comigo para ficar claro, entendeu? Pra dentro ou mostrar para fora, revisão para falta fora, ok? Lance revisado no monitor. A tendência é que esse jogador esteja dentro da área e com o braço sobre a linha. Olha aqui, ó, tá borrado, mas tá dentro, okay. O pé dele bem dentro. Tá perfeito, ok. Pênalti confirmado. Piquerez na batida. Piquerez autorizado para... Rossi melhor no pênalti e no rebote. Independentemente de tudo, houve a nossa ineficácia no pênalti. Luiz Araújo tentou a jogada linda. Murilo e Arrascaeta. Segue o jogo. Até o árbitro de vídeo mandar ele dar uma segunda olhadinha. Abate, te recomendo revisão para possível penal, ok? Ele foi outra vez ao monitor. O jogador atacante teria toda a condição de ir para frente e pegar a bola. Ele impede o jogador de prosseguir. Pênalti para o Flamengo. É inacreditável como há regras aqui que cada um faz à sua maneira. Isto chama-se amadorismo. Arrascaeta. Gol do Flamengo! Tinha como piorar? Ayrton Lucas fez 2-0. Não vamos botar a culpa no VAR, o Flamengo tem seu mérito também pela vitória, mas eu acho que óbvio que naquela altura um pênalti dado daquela forma, ele não só altera o placar, mas também muda o nosso emocional, muda a nossa forma de ver o jogo, mas vamos seguir em frente, descansar e melhorar. Enfim, por que o Palmeiras perdeu, você acha? Eu conheci o Boto cor-de-rosa, agora o Boto mentiroso eu não conhecia, cara. O Boto cor-de-rosa. Não é? Realmente são coisas diferentes as falas dos treinadores, sem querer defender o João Martins, não sou disso, mas eu posso falar que aqui existe o jeitinho brasileiro, que aqui existe a arbitragem justiceira, né? Mas ele não, acho que ele estava indo bem até a hora de falar do Flamengo, aí 2 pênaltis e tal. Acho que ali ele pisou na bola. Posto isso, tem um fato nesse jogo que me chamou mais atenção e não vi as pessoas falando, e eu vou começar por ele. Quando o Palmeiras toma um gol, eu estava assistindo o jogo do meu cachorro Oliver, e aos 35 minutos do segundo tempo, o Abel Ferreira cometeu uma aberração, que é a maior aberração. Eu entendo, mesmo tendo Maurício, Paulinho, não teria feito isso, teria entrado com o Maurício. Falei isso, que se você tem dúvida, pega lá no meu pré-jogo. Mas eu entendi depois, o João falou, a gente queria bloquear os lados do Flamengo com o Cebolinha e o Araújo, né? O Luiz Araújo. Dá para entender isso, só que o Palmeiras não pode mais jogar só para bloquear o adversário. Ele tem que jogar e fazer jogar. Então o Maurício, mesmo que você perca o jogo, corra mais riscos atrás, né? Entendendo que ele não tinha o Aníbal ontem no banco, o Aníbal teve problemas particulares, não sei quais foram. Isso não me incomoda em nada. Mike, dobra de lateral. Para mim isso aí é função tática, estratégia, dá para entender. Poderia ter o Palmeiras jogou melhor no primeiro tempo. A estratégia deu certo, impediu o Flamengo de jogar. O Flamengo finalizou aos 52 minutos. Porém, se você for ver o que o Rossi defendeu no primeiro tempo, é nada. Então também a estratégia funcionou de um lado e não funcionou do outro. A arbitragem eu vou falar no final, tá bom?
vou responder a sua pergunta. Aí é óbvio que não dá para deixar de fora que perder 4 de 9 pênaltis tem uma influência dentro do jogo, né? Que se o Palmeiras faz o gol no primeiro tempo, dificilmente o Flamengo empataria ou viraria. A gente conhece o Palmeiras, sabe como o Palmeiras funciona. A partir daí, quando você toma o primeiro gol, essa é a maior aberração que eu já vi essa comissão técnica fazer. Porque tem algumas coisas no jogo de futebol tem que ser clara. Como eu ataco, como eu me defendo, como eu ataco na bola parada, como eu me defendo na bola parada. São 4 questões, quesitos simples. E quando você toma um gol, e o Abel já fez isso, não dessa forma, mas já fez. É a mania de tirar a volante e botar o Veiga para jogar de 8. Ontem, o que ele fez, quando eu vi, falei, pô, vai entrar o Luiz e o Veiga, quem vai sair? Ele tirou o Gomes e o Evangelista. Ele acabou com o Palmeiras. Tinha mais 15 minutos de jogo. Ali era a chance de empatar o jogo. Ele simplesmente jogou o Palmeiras na lona. Por quê? Prestem atenção nos meus argumentos. Não se trata de falar mal do técnico, da comissão técnica, mas se trata de falar do que é o jogo de futebol na minha concepção. Eu posso estar errado, tudo bem. Caramba, você tomou um gol, você está jogando em casa, 40 mil pessoas, é o Flamengo. Uma das coisas fortes do Flamengo é o quê? Qualidade individual. Qual é o forte do Palmeiras? Jogo coletivo. Como no jogo coletivo você vai fazer gol com 3-1-6? E 3, só um zagueiro. O Giais desesperado, o Piquerez que avançava também, ficava 3, 4 contra 1, contra 2. No contra-ataque eu falei, Oliver, filho, vai tomar o segundo. E não tomou o terceiro porque o juiz acabou o jogo. E eu senti alívio. O que é isso? O que é isso? Até pro contexto do jogo, você perde um jogo de 1-0, perdendo um pênalti, mentalmente você sai baleado, mas pô, nós erramos, perdemos o jogo. Agora, foi uma catástrofe, isso é uma tragédia. Isso é uma incompetência que me espanta. Eu fico muito espantado, gente. Como uma comissão técnica dessa, tão vitoriosa, tão competente, né? E eles têm tudo, eles conhecem tudo, eles conhecem os jogadores. Esse elenco foi bem montado. O elenco é bom, os jogadores são bons. Você não pode, na base da desorganização, rodízio de massa, não vai dar certo. Entendeu? Rodízio de massa, é canelone, é lasanha, o cara passa ali, ele pega um pouco de cada uma, não sei o que eu faço? Não dá. Entendeu? Não dá. E adiantou alguma coisa? Qual foi a defesa que o Rossi fez? A não ser, lá no final do jogo, ainda estava impedido, talvez, o Flaco. Estava 2-0, acabou o jogo. Acabou o jogo. Se você vai enfrentar um adversário grande, você precisa ter, a primeira coisa, organização, pautada dentro do seu conceito de jogar bola, que é o conceito do Abel e dessa comissão técnica. Então, para mim, essa é a maior aberração surpreendente, incompreensiva para mim, eu não compreendo. Talvez eu seja burro, eu não compreendo. Você colocar o Murilo, mas o Gomes tinha cartão. Então, se o Gomes tinha cartão, colocasse o Fux para tirar um zagueiro, um volante e com mais um meia. O que adianta você empilhar Paulinho, Maurício, Flaco, Veiga, Estevão, se a bola não chega lá? Óbvio. Entendeu? A bola não chega lá. Não dá para pedir que o Massa tenha parcimônia, calma, controle na churrascaria. Esquece. Não dá. Não tem coisas que são incompatíveis. Então, isso me espanta mais. Não é perder para o Flamengo, não é perder o quinto pênalti esse ano. Isso já não me espanta mais, o que me incomoda também. Mas incomoda menos. Sabe? É entender que se você vai jogar, por exemplo, com o Porto no Mundial e toma 1-0, se fizer isso, você toma 5. 5. Não é possível que uma comissão técnica deste tamanho pense algo assim. Esse é um aspecto do jogo, eu estou pegando dos 35 minutos finais, que foi o que mais me incomodou. Certo? Agora, é óbvio que tem alguma coisa errada quando você tem 9 pênaltis e acerta 4.
não é possível que também esta comissão técnica deixe para o jogador decidir aonde tem que bater. Isso já passou dos limites. Quando sai pênalti, um dia eu vou instalar uma câmera minha vendo o jogo. Só para vocês terem uma ideia. Quando sai pênalti, eu vou no banheiro, eu vou lá embaixo pegar alguma coisa para comer. Sei bem como é. Entendeu? Porque vai perder. Não pode bater um pênalti de forma frouxa. Olha só. Olha, recua a bola pro goleiro, Piquerez. Senta o pau, Piquerez, na bola. Manda a bola lá no Morumbi. Tá, olha só isso, cara. Ele falou pro goleiro, pula aqui que eu vou devolver a bola para você. Não é possível que também uma comissão técnica dessa, com Cebola, com tantos caras, que eles não consigam fazer esse time melhorar na cobrança de pênalti. Porque qualquer chance de, por exemplo, ir para as oitavas de final no Mundial, ou quartas, ou ganhar nas Copas, vai passar pelos pênaltis. Entendeu? Então, se não melhorar isso, já era. Outro ponto. Agora vamos entrar na questão da análise do jogo em si. Não achei o primeiro tempo ruim do Palmeiras. Achei que no segundo tempo o Felipe Luiz fez uma mudança interessante. Cebolinha estava mal. O Flamengo melhorou um pouco, mas também não estava, mandando no jogo. Normal, o Flamengo entendeu. Acho que aprendeu a lição no jogo contra o Cruzeiro. Que ele, Flamengo, não tem obrigação de ser o Melva, de malvadão todo jogo. Que ele pode sim jogar por uma bola. Que ele pode sim ser reativo. Né? E aí vamos entrar nos pênaltis. Eu não sei se foi pênalti pro Palmeiras. Eu não sei. A tendência é achar que não foi. Aquela bola na mão lá. Porque esta CBF é incapaz de colocar câmeras específicas para o VAR. Eu já falei sobre isso 1 milhão de vezes. Vou repetir. Câmera de transmissão de jogo não serve para o VAR. Tá? Primeiro. Segundo. Existe no Brasil uma deturpação, não tem esse impedimento semiautomático, o árbitro dizem que é profissional coisa nenhuma, eles não têm a mesma estrutura que tem os jogadores, mas partindo desse princípio, tá? Se o pênalti do Arrascaeta foi, no Vitor Roque foi, para mim nenhum dos dois foi. E se é para expulsar o Gustavo Gomes naquele lance, que expulse, que faça a arbitragem correta, entendeu? Que sejam árbitros corretos. Que sejam capazes, competentes. Então, cara, o Wagner Hiway é um negócio inacreditável. E este árbitro aí, ele não tem a menor capacidade de apitar um jogo de futebol. E ele tem escudo da FIFA no peito. Vai estar no Mundial. Vai para o Mundial. Então, cara, se o lance é inconclusivo, para que chamar o árbitro? Ele tomou a decisão de campo. Entendeu? No lance do Arrascaeta, até entendo chamar. Falar, olha, teve esse braço aqui no Murilo. O Arrasca, quando o Murilo toca nele, ele vira para trás e foi um passe de balé. Dá uma olhada. Olha lá. Opa! Então, tudo bem. Olha, amigos que estão me vendo, não me incomoda em nada vocês dizerem que eu sou Palmeiras é freguês, que eu tô chorando. Isso tudo, cara, para mim é coisa de torcedor e eu respeito, entendo, sem problemas, não me incomoda em nada. Zero. Pode continuar, tá bom. Não tem problema, faz parte da brincadeira do futebol, da conversa do futebol, assim como vem neném, assim como a minha dança, assim como tudo, tá tudo certo, né? Acho que tem espaço para tudo, né? E reconhecer a vitória do Flamengo justa pelo que o Flamengo fez no jogo é fato. Reconhecer que essa arbitragem é danosa ao futebol brasileiro, inclusive em alguns lances beneficiando o Palmeiras, é fato. E reconhecer que aquilo que a comissão técnica do Palmeiras fez aos 35 minutos, nem eu faria no meu time de várzea, de botão, sei lá. Isso é um negócio, isso é uma aberração. Isso me espanta, para não dizer choca, e me deixa preocupado, sim. Porque esse tipo de adversário é que o Palmeiras vai pegar nas Copas. No Brasileiro, veja, pode ser que o Palmeiras seja quarto colocado quando virar o Mundial, perca do Cruzeiro. Acho mais fácil o Palmeiras ganhar do Cruzeiro fora do que do Flamengo em casa. Mas isso é outra discussão, vai ficar lá para frente. Mas vem cá,
Palmeiras fica lá, 2 pontos do líder. A primeira perna do primeiro turno para o Palmeiras foi pesada, certo? Pesada. A segunda vai ser mais suave, né? Então, não é essa questão de ser líder, 1 ponto, 2, 10. Claro, se fosse 10, tá tudo bem, né? É a questão que tem muito campeonato, vai terminar dia 22. Mas são sinais, cara. São sinais. É esse tipo de adversário que o Palmeiras vai enfrentar. Porque depois cai lá a Copa, teve azar. Você precisa ter capacidade de jogar contra o Flamengo e jogar bem e ganhar o jogo. Contra o Botafogo, contra o Cruzeiro, seja qual for o adversário que vai vir aí na Copa, entendeu? Nas Copas. Desculpa se eu me estendi, mas era isso que eu queria dizer. Muito bem. Polêmicas foram muitas na rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, começando com Palmeiras e Flamengo. Era para muitos o jogo da rodada, porque envolvia 2 equipes candidatas ao título. E a gente já vai mostrar, então, o pênalti que foi marcado pró Palmeiras. Levou 6 minutos com análise no VAR, vídeo, aquela coisa toda. Em campo, o Ramon Abate Abel, ele deu essa penalidade, essa mão aí na bola do Varela. E aí depois o VAR chama para ver se foi dentro ou fora da área, era a dúvida. E aí ele acabou confirmando a penalidade. Ulisses, para você, eu vi várias e várias imagens, eu não concluí, então eu tenho que ficar com o que o árbitro deu em campo. Essa é a minha opinião, por não ter uma imagem que seja precisa. Eu também fiquei, eu estava transmitindo o jogo no Allianz ontem e eu também fiquei numa dúvida danada, porque ele salta e cai para fora da área. Agora a questão é, o momento que a bola bate no braço, ele estava aonde? Dentro ou fora da área? Eu não consegui ver. Nenhuma imagem, nada, não consegui ver, sério mesmo. E eles apresentaram alguns ângulos. Não, vários ângulos. Depois eu peguei, fui ver depois do jogo para tentar chegar a uma definição, conclusão. E não consegui, cara, não consegui ver. Mas vou pelo árbitro dentro do campo de jogo, deu pênalti marcado e pronto. Edu e Cicinho e Ronaldo, vocês já deram opinião, mas para quem não acompanhou, Edu... Renata, como a gente falou, né, não tem uma imagem conclusiva, né? Então a gente vai pelo árbitro ali do campo. Então ele marcou o pênalti, eu acho que bem marcado, como você acabou de falar, é questão se estava dentro ou fora da área. Então vai com a decisão do árbitro, pênalti. Cicinho. Eu continuo, pênalti quando no L não entra. E deixa eu só tirar uma dúvida com o Chico. De novo, geralmente o goleiro pega a bola, ele com o pé ele vai para fora da linha e com a mão ele tá dentro da área. Para fora da área. Aí Sim. Tá dentro da área, não tá? É a bola. Se o pé dele tá em cima da... Não, mas o ponto de contato da bola tá fora ou tá dentro da área? Não, o goleiro com o pé para fora da área e a bola para dentro. Bola dentro. Bola dentro. Então, se o pé tá em cima da linha e o braço tá aqui na frente, o braço tava para fora. Não importa o pé, o ponto de contato da mão tem que ser analisado. Não é o pé do jogador, é o ponto de contato porque tá todo mundo falando, o pé tá em cima da linha. Só que a bola pegou aqui no braço, então o braço tá fora. Porque ele tá reto. Agora, mas se eu tô aqui, eu não tô na reta do pé. Então o braço tá pra fora. Não daria pênalti. E eu vou falar uma coisa pra você. Se você prestar atenção nos jogos, eu que vou muito em estádio, o goleiro normalmente ele pega a bola, vai no limite da grande área pra repor essa bola. Ele já pega a bola aqui, ele tá pra fora. Se a arbitragem tomar, vai marcar falta toda hora, porque ele põe a bola pra fora da linha da área. É que isso não é lance de VAR, entendeu? né? Sim, Então, sim, mas se o árbitro ficar atento, ou não é o auxiliar, é o bandeira que tem que ver isso. É o bandeira. Entendeu? Isso. Mas, Renata, muitas vezes eu vi, mas de sair o braço inteiro, quase dentro da meia-lua da grande área, no meio da meia-lua. Às vezes teria que ser analisado, porque se ele tá com o pé aqui e o braço aqui, a bola pega aqui e o pé tá em cima da linha, se o braço tá fora da área, é fora da área, fora da área. Mas então, é só a gente calcular pelo braço. Eu não sei qual é a confusão mas dá pra ter certeza? Acho que essa é a dúvida. Não, mas tudo bem, se eu tô com o pé em cima da... Porque eles falaram, o pé tá na reta da linha e o braço tá aqui. Não, mas gente, pênalti é dentro da área. O pé não é o braço, o pé foi dentro da área a infração ou fora? É isso que não dá pra ter confusão. Alguém aqui, Ulisses Sgarbi, você. Não, esse lance, o problema desse lance é única e exclusivamente o fato de não ter uma câmera, o VAR com uma tecnologia gigantesca, não ter uma câmera que consiga mostrar ao certo. Mas foi pênalti, foi falta. Só uma de cima. Então, mas tem que ter, né, Chico? A CBF fatura quanto por ano? Difícil, Tinha que ter uma câmera dessa, uma câmera que mostrasse isso. Tinha que ter. Mas é que normalmente quando você tem 4, 5 ângulos, você já tem uma definição. E nesse caso, eu não consegui definir. No meu ponto de vista, pênalti. Foi bem marcado. Eu só queria pedir desculpas póstumas ao saudoso Paulo Roberto Martins, porque certa feita, ele nesta cadeira aqui disse: o Brasil vai estragar o VAR. E eu discordei de você, Paulo. Onde você estiver, a gente aprendia muito com você. Você tinha toda a razão. O Brasil estragou o VAR. Assino embaixo.
Marco Aurélio Cunha, você daria esse pênalti sim ou não? Muito difícil de ter certeza, né? E eu acho que como o pênalti é uma penalidade máxima e a dificuldade de conclusão, eu daria fora da área no limite da linha, porque a minha impressão é que a hora que ele salta, os pés já estão fora da área e o braço também está fora da área. Então, foi falta, foi mão, óbvio, mas eu, pela gravidade do pênalti, dúvida pro réu. Então, daria falta no limite da área. E você, Everton Guimarães, marcaria essa penalidade para o Palmeiras? Renato, eu marcaria para o Palmeiras, porque quando ele salta, e antes de, pelo menos pelo que a imagem mostra, antes dele ultrapassar, o braço dele não fica totalmente à frente, ele gira o corpo, indicando o braço mais para dentro da área do que propriamente para fora. Então, para mim, fico com a marcação do árbitro, para mim, pênalti. Finalizando, Chico, pênalti ou não? Só um detalhe sobre esse lance. Gente, o VAR no Brasil está sendo reinventado, né? Eles estão rasgando o protocolo o tempo inteiro. O árbitro marcou no campo. O VAR, qual é a atribuição do VAR? Deixa eu analisar se tem uma imagem que conclua que foi fora da área. Não há uma imagem conclusiva. Confirma o pênalti. 6 minutos para que ele vá olhar todos os ângulos que o VAR também está olhando e que a gente não tem certeza. Wagner Hellway. O Wagner Hellway que é E Braulio da Silva Machado era assistente. É que ele tá punido, mas tem que ganhar a taxa, né? Aí bota lá ele escondidinho como assistente de VAR, é isso que acontece. Gente, era simples. Ele marcou no campo, não tem definição se foi dentro ou fora, respeite-se a decisão de campo. Acabou. Sabe o que eu tenho a sensação, não só nesse lance, que quando o VAR ele tá dando uma segunda oportunidade, independentemente de qualquer coisa, pro árbitro ver o lance. Não é a questão de se ele concorda ou discorda. É tipo, vai lá, dá uma olhadinha só pra não ter erro. E aí parece que piora tudo. Enfim, não é esse lance em vários, não é? Porque estão exigindo dele ir, tá, Renato? O Palmeiras pede um pênalti no Vitor Roque. E eu quero saber do Alexandro, que na minha opinião fez uma partida muito boa. E eu começo com vocês, Garbi. Não, pelo amor de Deus, foi nada. Não tinha nem que ter reclamado do Vitor Roque. O Vitor Roque tá bem, só que tá simulando os pênaltis também, que eu vou te falar, viu? Isso daí foi nada. Contato de jogo ali. O Alexandre voou. Pra mim foi o melhor em campo. Eu tô com o Sgarbi porque contato não necessariamente significa contato faltoso, não é? E aí, Marco Aurélio Cunha? Não foi nada. Subiu absoluto na bola. Nada. Alguém considera que foi pênalti aqui? Não, porque acho que todo mundo concorda que não gerou impacto. Agora, uma manchete aí, né? Se chamou no outro, tinha que chamar nesse. Calma aí, Chico. Meu Deus. Se chamou no outro, tinha que chamar nesse. Totalmente diferente, Chico. Não, é a questão do impacto. Claro que é. É o critério. Pra você é. É o critério. O árbitro não marcou no campo esse lance. Se fosse um tricolor lá, mas ele não marcou o pênalti que foi marcado também no campo. Mas aí o VAR chamou. Tá, mas o pênalti são lances totalmente diferentes. São lances totalmente diferentes. Eu não acho que... Não, eles são diferentes, mas tem a questão do contato e do impacto. Everton, você marcaria essa penalidade no Vitor Roque do Alexandro? Então, Renata, se fez carinho na barriga do Arrascaeta e o árbitro fez carinho nas costas do Vitor Roque, pênalti. Pelo critério do árbitro, seriam 2 pênaltis. No meu critério, nenhum dos 2 foi. Chico, aí que tá, se eu tivesse que comparar nesse jogo especificamente lance, seria o do pênalti do Arrascaeta e não o primeiro da mão do Varela. Não, exatamente. Porque, na verdade, é aquela questão de interpretação e de critério, eu concordo. Agora a gente vai, inclusive, mostrar o lance que definiu o primeiro gol do Flamengo, penalidade marcada. Aliás, pênalti marcado não significa gol, né? Vocês já entenderam, né, o que eu quero dizer. Mas esse aí foi marcado pela arbitragem. Murilo no Arrascaeta, ele vai no VAR, não demora muito para fazer essa segunda análise, volta e confirma a penalidade. O Arrascaeta não desperdiça. Aliás, bate com muita categoria, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E aí, Ulisses? Para mim não foi pênalti, como também não foi no Vitor. O Murilo tem a intenção de segurar, sim. Mas ele deixa a mão e ele desliza no braço. E quando você pega um cara pelo abdômen e puxa, ele cai para trás, ele não cai para frente. Você está fazendo o efeito Você está muito contrário. academia. Entendeu? Abdômen. Não, e quando você puxa, quando você fazendo luta. Quando você não te deu satisfação da minha vida particular. Quando você puxa o cara cai para trás, ele não cai para frente. E o Arrascaeta dobra totalmente. Ó, ele já chega dobrando, salta. Você tá falando que não colocou força. O braço do Murilo dá a coxa do Arrascaeta. Na coxa não foi no abdômen. A força dele é diferente do outro. Foi no abdômen. E o cara que toma o tranco nas costas, o empurrão. Então os dois seriam pênaltis. Ali não tem tranco, ali simplesmente. Como é que não tem? O cara foi empurrado. O cara impediu o Arrascaeta. Você daria o pênalti, Ulisses, é isso? Eu não daria. Não daria o pênalti. Você, sim. Sim, daria. Edu? Lógico.
O Murilo correu o risco, né? Quando você abre o braço ali, é difícil, a questão da força, né? Como eu vou no mesmo critério que eu falei na primeira parte do programa, é duvidoso, né? Mas eu marcaria. Você marcaria. Então, Edu e Cicinho marcariam a penalidade, Ulisses não. E aí, duro, mas Marco marcaria. Aurélio Cunha. Eu acho que a energia pro pênalti foi muito baixa, mas a intenção de fazer o pênalti existiu, portanto, pênalti. Eu aprendi com o senhor que quando o jogador ele se atira, ele escandaliza, ele se joga, ele valoriza, tem que marcar o pênalti, que o árbitro teve a atenção despertada. Se você fizer pouco teatro, pouco alarde, o pênalti não é marcado, não é? Pior que é verdade. Eu, no primeiro momento, eu não achei que fosse pênalti, mas também não acho um absurdo. Não acho um pênalti, nossa, mal marcado, que horror, como é que pode? Esgarbe. O Murilo foi ingênuo, né, de fazer esse pênalti. Ele deixou uma brecha, né? O Murilo é um grande zagueiro, só que aí, na minha opinião, ele esquece totalmente a bola e vai só no Arrascaeta. Quando ele vê que já tá passando ele o vai só no Arrascaeta. Arrascaeta. E o Arrascaeta, eu não acredito em simulação nesse lance, porque agora na câmera lenta parece que, nossa, foi só um deslize, só que o Arrascaeta poderia muito bem fazer o gol. Como ele já fez vários gols nessa posição. Mas o assim. Everton e o Giai estavam chegando muito. Porque ele dá um tapa na bola e a bola adianta demais. O Murilo, na minha opinião, correu risco e esse braço impede o Arrascaeta de passar a pena. Cisco Garcia, vamos voltar na penalidade marcada para o Flamengo. Murilo no Arrascaeta. O Arrasca ele mesmo cobrou magnificamente, fez o gol. E aí fica essa questão, para você que analisa de perto a arbitragem, pênalti ou não? É um lance bem discutível mesmo, tanto que a gente teve opiniões diversas aqui. O Marco fala em intenção de fazer o pênalti. Realmente acho que o Murilo corre um risco, ele faz um movimento de tentar bloquear o Arrasca. Mas como essa mão do Murilo ela desliza no Arrascaeta, eu não vejo o chamado impacto, que é o necessário, energia, como cita o Marco aqui, que é o necessário para marcar o pênalti. E eu vou no critério do árbitro, né? Ele não marcou o pênalti do Alexandro no Vitor Roque, como ele não marcou essa falta também. Ele tem que ser chamado pelo VAR. Por isso a minha discussão. Se o VAR chamou para esse lance, que ele interpretou que tenha gerado um impacto, que a gente, assim, muitas pessoas entendem como não, porque ele não chama naquele outro lance também. Então, essa falta de critério, ela ficou escancarada nessa rodada. E eu não marcaria, mas eu também acho que há um elemento ali para você marcar. A minha questão é que o VAR chama para esse lance e não chama para outro. E foi rapidinho, né? Para ver o VAR lá, rapidinho. No É que nesse do Vitor Roque, acho que aqui a opinião majoritária foi de não pênalti, não é? É um lance que você olha, apesar da interpretação, você olha e diz... Não marcaria. Você vê que o contato é diferente, não é? Não, até eu ouvi um árbitro dizendo assim que ele só marcou referência, né? Fez a posição de... Não sei se é isso, acho que não foi pênalti mesmo, mas esse aí eu tenho dúvidas. Renata, Mas só um detalhe, doutor, até para ajudar. Do Murilo dá para saber a intensidade do puxão dele e do Vitor Roque não dá. Desculpa. Se houve empurrão, não houve. O Murilo sim. Não, o do Murilo é mais duvidoso. Acho que esse que é o problema. Mas o cara vai subir, ele toma um taco nas costas, no antebraço nas costas, um empurrão, cara. Eu posso desloca o cara. 15 segundos. Não vai dar tempo, mas depois... Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.